Lançado em 1996, Pânico é uma das franquias de terror mais importantes de todos os tempos. Criado por Wes Craven e escrita por Kevin Williamson, ela trouxe uma nova abordagem ao gênero slasher, misturando o terror com elementos de comédia e crítica aos clichês do próprio gênero. Vamos então reviver todos os filmes da franquia com 48 curiosidades e detalhes que você provavelmente não sabia. Eu sou NS e esse é mais um vídeo do meu canal. O filme teria outro título, Pânico ou Scream no original, é um nome bem marcante e que só de dizer chama a atenção do público. Wes Craven havia escolhido o nome Scary Movie, mas a dupla de produtores da Miramax, Bob Weinstein e Harvey Weinstein, mudaram para Scream, após ouvir a música com o mesmo nome, feita por Michael Jackson e sua irmã Janet. O filme foi levemente inspirado em uma história real. Apesar de ser um clássico filme de terror, o roteirista Kevin Williamson diz que foi inspirado por uma série de assassinatos de estudantes na vida real, em Gainesville, Flórida, em 1990, perpetrados pelo assassino Danny Harold Holling, que mais tarde foi apelidado de O Estripador de Gainesville. Williams também se inspirou no clássico de terror de John Carpenter, de 1978, Halloween, seu favorito. O roteiro do filme foi bem disputado em Hollywood. Pânico é considerado uma revolução no slasher, por ter dado um gás no gênero que havia decaído durante os anos 90. O roteiro, criado por Kevin Williamson, foi disputado por mais de 5 estúdios de Hollywood, até ser comprado pela Dimension Filmes, que pagou cerca de $400 mil pelo enredo. Courteney Cox pediu para conseguir o papel como Gale no filme. Courteney estava no auge de sua carreira em 1996, principalmente por fazer parte do elenco principal da série Friends, que de longe é o maior marco de sua carreira. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Courteney disse que após ler o roteiro, ela ligou para Wes Craven e convenceu o diretor para entrar no filme. Drew Barrymore seria Sidney Prescott no filme. Drew Barrymore é um dos grandes destaques do filme por ter feito a icônica cena de abertura, interpretando a personagem Cassie Becker. Drew mudou de ideia 5 semanas antes de começar as gravações, e ela mesma sugeriu ao diretor para interpretar a Cassie Becker no filme. Segundo Drew, ela queria subverter as expectativas do público em ser a primeira a morrer, já que naquela época a atriz estava começando a se destacar em Hollywood. A icônica máscara do Ghostface. A figura do Ghostface é um símbolo da cultura pop e a história que envolve a criação da máscara do personagem é bem curiosa. Segundo Wes Craven, eles encontraram a máscara durante as visitas nos sets de gravação. Craven gostou da máscara porque ela lembrava a pintura de O Grito, do pintor Edvard Munch. Porém, havia um problema. A máscara foi criada por uma empresa chamada Funworld e foi feita para o Halloween de 1991 e 92. A Dimension Filmes fez um acordo com o fabricante e conseguiram um licenciamento para usar a máscara no filme. Linda Blair fez uma participação especial no filme. Linda Blair ficou mundialmente conhecida por dar vida a Regan, a garota possuída em O Exorcista de 73. Linda aparece como uma das repórteres que fica do lado de fora da escola onde ocorreram as investigações sobre os assassinatos. Wes Craven também fez uma participação especial no filme. Antes de dirigir Pânico, Craven foi o responsável por dirigir outro clássico do terror, A Hora do Pesadelo, em 1984. Em uma cena de Pânico, Wes Craven aparece como zelador da escola usando o moletom do icônico
Fred Krueger. A voz que dubla o Ghostface, Roger Jackson. Ghostface é um personagem bem assustador, seja pela máscara ou pela voz bizarra no telefone. O personagem é dublado por Roger Jackson, ator veterano que é bem conhecido por dar a voz ao Macaco Louco em As Meninas Superpoderosas. Wes Craven gravou a voz do ator separado do resto do elenco e realmente fez com que ele falasse com os personagens pelo telefone no momento da gravação, para dar mais veracidade à cena. Impacto na cultura pop. Pânico chegou em uma década onde os filmes de terror não estavam em alta. Apesar do slasher ter se popularizado nos anos 80, nos anos 90 os filmes viviam apenas de sequências desinteressantes e filmes que não abraçavam mais o público. O filme trouxe de volta o melhor do slasher, com uma protagonista cativante e um enredo mais desenvolvido e com um orçamento melhorado em relação aos filmes de terror da época. O mais interessante é que o filme zomba do próprio gênero sem medo de errar, abraçando todos os clichês pelo qual o subgênero é conhecido. Após o sucesso de Pânico, vários filmes beberam da mesma fonte, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997, Halloween, de 2000 e A Noiva de Chuck, em 1998. Agora vamos para algumas curiosidades de Pânico 2. Ghostface vive. O roteirista Kevin Williamson teve a ideia para uma continuação enquanto escrevia o roteiro do primeiro filme, percebendo que havia mais para a história do que já havia sido apresentada. Pânico 2 começa a ser rodado apenas 6 meses depois do lançamento do primeiro capítulo e estreou menos de um ano depois do primeiro filme da franquia. Sigilo no set sobre o Ghostface. O elenco não havia sido informado da identidade do assassino até o último dia das filmagens. Mais do que isso, os atores não receberam as últimas 10 páginas do roteiro, até que o momento certo chegasse. Todos os membros assinaram cláusulas de confidencialidade, que os impediam de contar aos outros a resolução da história e a identidade do Ghostface. Pânico já é uma homenagem a tantos outros filmes de terror, mas o que acontece quando existe um filme dentro de um filme? Bom, foi isso que Craven nos apresentou com Pânico 2. A cena de abertura se passa no lançamento de Stab, longa inspirado nos assassinatos de Woodsboro, cujas sequências foram dirigidas por ninguém menos que Robert Rodrigues, de Pequenos Espiões. Metaverso em 1997, um homem à frente do seu tempo. Em Pânico 2 houve um dos primeiros vazamentos de roteiro no início da era digital. Pânico 2 foi alvo de vazamento durante as filmagens. O roteiro havia sido disponibilizado pela internet, revelando os assassinos. Por isso, Williamson teve que retrabalhar na história e mudar a identidade dos serial killers. Em Pânico 2 teriam 3 Ghostfaces. No primeiro roteiro vazado, Kevin Williamson havia programado os assassinos para serem Derek e Haley, além da senhorita Loomis, a única mantida do roteiro original. Ou seja, no segundo filme teríamos 3 Ghostfaces, 2 mulheres e um homem. Em Pânico 2, todos os protagonistas morreriam. Na versão original vazada deste roteiro, o desfecho terminaria com um verdadeiro bad ending, onde todos os personagens principais seriam mortos. Além de Randy, Gale e Sidney, também morreria o Dewey. Isso nos faz pensar que Kevin Williamson planejava encerrar a franquia com este segundo filme. Matilda em Pânico. Poucas pessoas sabem disso, mas Pânico 2 reaproveitou um cenário bastante famoso na indústria cenográfica. Lembram-se da casa dos Omega Beta Zeta, de onde Cici é arremessada pela sacada e morre? Pois bem, esse casarão é o mesmo usado como a mansão da senhorita Trunchbull, no adorado filme infantil Matilda, de 1996. Voltando dos mortos.
Matthew Lillard interpretou um dos assassinos em Pânico e, como já era de se esperar, teve uma morte bastante trágica. Entretanto, Lillard fez uma breve aparição ao fundo de uma festa de faculdade em Pânico 2. Não como seu personagem, claro. O ator pode ser visto aos 35 minutos do filme. Pânico assustava outras franquias. Pânico fez um sucesso sem precedentes quando lançado em 1996, e o anúncio de sua sequência viria a deixar diversos estúdios assustados, com o lançamento de grande calibre. Para não competirem com a estreia de Pânico 2, as aclamadas produções 007, O Amanhã Nunca Morre e Titanic mudaram de data com receio de que seriam ofuscadas pelo slasher. Na verdade, em Pânico 2, teriam 4 Ghostfaces. No roteiro original de Williamson, o segundo filme terminaria revelando outro Ghostface, que olharia tudo de longe do alto da torre do sino do campus. Esse final indicaria a existência de um quarto assassino na trama, ou simplesmente um novo psicopata se preparando para entrar em ação no 3. Impasses para a continuação de Pânico 3. 2 grandes impasses embarreiravam a produção de Pânico 3. O primeiro era a falta de vontade da atriz Neve Campbell, que interpretou a protagonista Sidney em todos os filmes da franquia, em retornar para este terceiro capítulo. Campbell viu sua popularidade deslanchar e estava em busca de novos desafios na carreira, não desejando ficar presa ao mesmo papel para sempre. Do outro lado, o diretor da franquia declarava que sem a atriz não teria Pânico 3. Após um longo embargo, Neve Campbell retornava, mas com um contrato estipulado apenas 20 dias para as gravações, resultando no filme onde Sidney tem menos tempo de tela. Saída de Kevin Williamson. O outro impasse mencionado foi a saída da mente por trás da franquia, o roteirista sensação Kevin Williamson. O escritor viveu seu auge no período e parecia ter a mão em todas as produções do gênero na época, além de sua própria série, Dawson's Creek. A história oficial é que Williamson estava com a agenda lotada, mas será que ele recusaria um texto da franquia que o colocou no mapa? Stu estaria vivo em Pânico 3. O roteiro original para esta terceira parte traria de volta o personagem Stu, Matthew Lillard, um dos psicopatas do primeiro filme, que teria sobrevivido aos graves ferimentos no final do longa. Preso, o lunático comandaria da cadeia os novos assassinos, que promoveria outra barbárie em um colégio. A ideia foi abandonada devido à barbárie real de alunos na escola de Columbine, no Colorado. Assim, a trama foi transferida para Hollywood sem personagens adolescentes, focada nos bastidores do cinema. Curiosidades sobre Pânico 4. Ela seria o início de uma nova trilogia. Pânico 4 era planejado para ser o início de uma nova trilogia, com um quinto filme já em fase de pré-produção na época, após o lançamento deste. Além do trio protagonista, Campbell, David Arquette e Courtney Cox, Marley Shelton, que vivia a policial Hicks, e Hayden Panettiere Kirby também retornariam. Porém, segundo relatos, a morte de Wes Craven em 2015 e o programa de TV Scream da MTV, igualmente lançado em 2015, colocaram um ponto final na sonhada nova trilogia. Kirby está viva. Kirby seria uma das personagens retornando num eventual quinto filme, planejado para o lançamento logo após este. Muitos fãs, inclusive, pediram na internet que a loirinha fosse incluída no elenco de Pânico 2022. Outros tantos podem coçar a cabeça se perguntando como ela voltaria se morreu aqui. Acontece que o roteiro original constatava uma cena onde ficaria claro a sobrevivência da personagem. O trecho terminou sendo cortado, porém o próprio Wes Craven, num comentário do DVD, afirmou que Kirby ficou viva.
e podemos notar na cena de seu ataque que ela continua se mexendo. Conflitos nas gravações. Embora muitos tenham celebrado o retorno do roteirista original, Kevin Williamson, à franquia, após ter ficado de fora em Pânico 3, as coisas não correram de forma tão suave como todos possam pensar. Segundo relatos, a relação do escritor era tão ruim com os produtores, Bob e Harvey, resultando em inúmeros conflitos, que eles terminaram trazendo Kruger, roteirista do terceiro, de volta para reescrever trechos e cenas. Williamson expressou seu desagrado no lançamento do filme. Porém, o cineasta Wes Craven jogou panos quentes, afirmando que a espinha dorsal, ideias principais, conceitos e história do colega foram mantidos e que Kruger fez apenas pequenos ajustes. Vocês sabiam que David Arquette e Courteney Cox foram casados? David Arquette e Courteney Cox, intérpretes do policial Dewey e da repórter Gail Weathers, se conheceram nos bastidores do primeiro Pânico, em 1996, e após o segundo, de 1997, se casaram em 1999. No terceiro, em 2000, Cox inclusive usa o nome do então companheiro nos créditos. Porém, todo sonho um dia acaba, e a relação do casal chegou ao fim, com o anúncio da separação já em 2010. Ou seja, durante as gravações de Pânico 4, a dupla de atores precisou ser profissional e passar por cima do sofrimento a fim de concluir a produção. Podemos notar que Courteney Cox já não usa mais o sobrenome Arquette nos créditos do quarto filme, o filho de Dewey e Gail. Numa das primeiras versões do roteiro, o casal Dewey e Gail teria um filho no quarto filme. No entanto, lembrando a máxima do quão problemático pode ser trabalhar com criança e animais num set de filmagem, a ideia foi alterada. E você, gostaria de ter visto o casal sendo pais de uma criança? Redes sociais. Pânico 4 é o primeiro da franquia a estar mais intimamente ligado com o mundo que temos hoje. Nos primeiros filmes, celulares e a internet estavam engateando ainda. Já no quarto temos blogs, webcams, Facebook e Twitter no meio da sociedade. Porém, esse elemento seria ainda mais forte no roteiro. Numa das primeiras versões do texto, ao invés dos já icônicos telefonemas, o assassino usaria as redes sociais, em especial o Facebook, para se comunicar e apavorar suas vítimas, coisa que ocorre numa das cenas na abertura. A abertura original de Pânico 4, segundo Wes Craven, num comentário do diretor, a abertura do filme seria diferente. Originalmente, o começo do longa se passaria numa festa comemorando o término do livro de Sidney. No local, Ghostface apareceria e atacaria Sidney, a ferindo seriamente. O resto do filme se passaria 3 anos após o ocorrido. No entanto, mais uma vez os irmãos Weinstein, os produtores, entraram em cena interferindo. Segundo eles, um pulo no tempo perturbaria o ritmo do filme. E você, o que acha? Emma Roberts seria a nova rainha do grito. Hoje a jovem Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts, possui inúmeros trabalhos do gênero de terror em sua carreira, ao ponto de alguns fãs a considerarem uma nova rainha do grito. Séries como American Horror Story e Scream Queens e filmes como A Enviada do Mal e A Caçada provam isso. No entanto, tudo começou aqui em Pânico 4, que foi a primeira incursão de Emma Roberts no gênero de terror em sua carreira. E que papel! Podemos dizer que a moça começou com o pé direito. Retorno da policial Jodie Hicks. Kirby fez surgir uma dúvida pela primeira vez na franquia, sobre um personagem ter sobrevivido. Os fãs a querem de volta e até o saudoso Wes Craven afirmou que ela tinha ficado viva. No entanto, com outra loirinha do terror, ocorre algo diferente. A policial Hicks
Embora tenha claramente sobrevivido ao desfecho do filme, não era a ideia inicial. Numa primeira versão do roteiro, a oficial de polícia seria eliminada quando um personagem é morto sem que vejamos, e seu cadáver apareceria achado por Sidney no clímax da história. Contudo, a policial Hicks foi confirmada no quinto filme. Ghostfaces. Deve ser o maior barato participar da criação do roteiro de um filme Pânico e poder acompanhar de perto quem será o assassino da vez na trama. Na maioria das vezes, faz todo sentido na história e a revelação é sempre uma surpresa. E no quarto filme, isso não foi diferente. Porém, nem sempre foi assim. Num dos tratamentos do roteiro, seria revelado que Ghostface, ou um deles, seria Trevor, o namorado de Jill, emulando ainda mais o primeiro filme. Justamente por isso, por ser muito próximo ao longa original, a ideia foi vetada. Outra que terminou de fora foi a que traria o policial Ross como um dos assassinos. Essa proposta é até interessante. Primeiro porque daria uma importância maior ao personagem, que praticamente entra mudo e sai calado. Inclusive, podemos notar certo comportamento suspeito de sua parte em algumas cenas, o que corrobora com o fato, se bem que aqui todos agem de forma suspeita propositalmente. No entanto, ter um agente da lei como um dos criminosos traria ineditismo à franquia. Cena de Wes Craven em Pânico 4. O cineasta interpretou um legista numa cena de necrotério em que examina os cadáveres de Jenny e Marnie. Mas você lembra desta cena? Nem eu. Acontece que ela terminou sendo deletada do filme e pode ser vista apenas no material extra do DVD e Blu-ray do filme. Curiosidades sobre Pânico 2022. O retorno da equipe original. Embora o filme tenha sido dirigido por novos cineastas, os personagens principais do elenco original retornaram, incluindo Neve Campbell, Sidney Prescott, Courtney Cox, Gail Weathers e David Arquette, Dewey Healy. Este retorno foi um dos pontos altos do filme, pois os fãs puderam ver os três personagens mais uma vez, lidando com o retorno do assassino Ghostface. Homenagem a Wes Craven. Wes Craven, o diretor dos 4 primeiros filmes da série Pânico, faleceu em 2015, e o filme faz várias homenagens a ele. Um dos momentos mais emocionantes é quando os personagens mencionam a figura de Craven diretamente. E há detalhes sutis como o uso do telefone fixo que remete ao estilo clássico do diretor. O reboot e continuação. Pânico 5 tem um tom de um reboot e continuação, onde se passa 25 anos após os eventos do quarto filme. A história segue um novo grupo de jovens em Woodsboro, que acaba sendo atacado por um novo Ghostface. A trama faz uma crítica ao atual mercado de remakes e reboots de filmes, e continua a tradição da franquia de brincar com os clichês e as regras dos filmes de terror. O elenco e novos rostos. Embora os protagonistas originais estejam de volta, o filme também apresenta um novo elenco de jovens, incluindo Melissa Barreira, Sam Carpenter, Mickey Madison, Amber Freeman, Jack Quaid, Richard e Jenna Ortega. Esses novos personagens são o núcleo da trama e trazem uma nova energia para a franquia. O filme faz um excelente trabalho em desenvolver esses personagens, alguns dos quais se tornam rapidamente favoritos dos fãs, enquanto outros acabam sendo vítimas do terror. Motivo de Pânico 5 ser o mais brutal. Pânico 5 é mais violento do que seus antecessores. A série sempre teve um tom de sangue e suspense, mas este filme é especialmente cruel e gráfico em suas mortes, tornando as cenas de perseguição e assassinato ainda mais tensas. A escolha de tornar o filme mais visceral
foi uma forma de marcar a diferença em relação aos filmes anteriores e de mostrar que o terror estava se renovando. A trama sobre a nostalgia. A trama de Pânico 5 também explora o fenômeno da nostalgia, onde muitos dos personagens mais jovens são obcecados pelos eventos do filme passados e pela antiga história de Woodsboro. Esse tema reflete a tendência dos dias de hoje de olhar para o passado com um novo olhar e tentar reviver o que já foi. Essa nostalgia, no entanto, não é apenas uma homenagem, mas também uma crítica à forma como o terror foi remodelado ao longo do tempo. O mestre do horror nos bastidores. O escritor Kevin Williamson, criador da franquia, não estava no comando como diretor, mas sua presença foi sentida no roteiro e no processo criativo. Ele ajudou a desenvolver a narrativa de Pânico 5, que se encaixa perfeitamente no estilo que o tornou famoso nos anos 90. Curiosidades sobre Pânico 6. Em Pânico 6, Sidney Prescott não aparece. Neve Campbell afirmou em 6 de julho de 2022 que não reprisaria o papel de Sidney Prescott, após estrelar 5 participações anteriores devido a uma disputa salarial com a Paramount. Mudança de cenário. Diferentemente dos filmes anteriores, que se passavam em Woodsboro, Pânico 6 foi filmado em Montreal, Canadá, tornando-se o primeiro filme da franquia a ser rodado fora dos Estados Unidos. Duração recorde. Com 2 horas e 3 minutos, este é o filme mais longo da série, oferecendo aos fãs uma experiência mais extensa e intensa. Participação de Hayden Panettiere. Kirby, a personagem vivida por Hayden Panettiere em Pânico 4, está de volta ao 6º filme. Aqui descobrimos que ela de fato morreu por alguns minutos após ser esfaqueada por Charlie Walker, mas acabou sendo ressuscitada e passou anos tendo que lidar com o trauma. Kirby agora se juntou ao FBI e tem investigado de perto as atividades dos novos Ghostfaces. Isso a leva diretamente para próximo do Quarteto Top, e até faz ela ter alguns desentendimentos com Gayle Rathers, que insiste em tratá-la como uma adolescente que conheceu há mais de 10 anos. Arma pesadíssima nas mãos do Ghostface. Em Pânico 6, em uma das cenas, o Ghostface utiliza a espingarda Mosenberg 590, conhecida por seu design de cacetete, colocando um tom mais macabro ao Ghostface e mostrando que ele não vai usar mais apenas um punhal para atacar suas vítimas. Inspiração do novo Ghostface. O novo Ghostface foi inspirado em serial killers reais, como Ted Bundy e Ed Gein. Cena pós-crédito de Pânico 6. Pânico nunca foi uma franquia conhecida por deixar ceninhas após créditos, mas como essa virou uma das maiores tendências em Hollywood, em grande parte graças ao universo cinematográfico da Marvel, esse novo filme quebra a tradição. Quer dizer, mais ou menos, né? Quando os créditos chegam ao fim, temos apenas uma breve fala de Mind, que diz: nem todo filme precisa de cenas pós-créditos. Certamente você vai se sentir enganado por passar tanto tempo esperando por isso, mas a piada está justamente aí. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!